Bem-vindo ao nosso canal, A Dor Nossa de Cada Dia. Eu sou Paulo Renato e hoje nós vamos trazer um assunto espetacular. Um assunto que está mexendo com todos nós, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial vem mexendo com todos nós, tem trazido emoções fortes e muito medo nas pessoas. Eu tenho de algum tempo para cá ouvido falar que os médicos vão ser substituídos, muita gente vai ser substituída, os empregos vão acabar. Já tem gente estudando a economia pós-trabalho. Já ouviu falar sobre isso? Para falar sobre isso, eu estou trazendo um convidado muito especial, alguém que estuda profundamente sobre inteligência artificial e é um engenheiro. Miguel Lanes Fernandes, bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Miguel é um engenheiro formado pela UFRJ, com pós-graduação em Sociologia, e ele se dedica a isso já há muitos anos e atualmente ele é o editor-diretor da revista Exame, que trabalha nesse sentido, estudando a inteligência artificial. E talvez ele possa nos responder hoje sobre as questões que estão deixando a gente agoniado, estão deixando a gente nervoso. Por exemplo, se eu te perguntar, Miguel, a respeito da sua trajetória, o que levou você a se interessar por inteligência artificial? E falando para o meu público, que são basicamente médicos, pacientes, agentes de saúde, como é que você vê a inteligência artificial entrando no ramo da saúde e o que a gente espera nos próximos anos, no curto e no médio prazo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre inteligência artificial. Esse tema aí, como o doutor comentou, está provocando sentimentos fortes, de medo, angústia em muitas pessoas. A minha história com a inteligência artificial remonta... a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. Então, eu diria que a minha história com a inteligência artificial começou com os computadores e o encantamento que eu tive na primeira vez que eu usei um computador. Na época era um MS-DOS, falecido MS-DOS, e eu fiquei assim muito impressionado com uma coisa que é muito simples hoje. Era aquela tela de tubo, né? Aquela tela grande, fundo preto, letras brancas, C, dois pontos, contrabarra, sinal de maior, e eu digitava dir, apertava enter, e aí como um passe de mágica, a tela me mostrava a lista de pastas, de diretórios, né? Lista de diretórios que tinha dentro daquela máquina. E eu ficava olhando aquilo, digitava dir de novo, ele mostrava a lista de pastas de novo, eu ficava assim, caramba, tem pastas aí dentro, tem coisas aí dentro da máquina. E aí eu digitava CD, de Change Directory, Prince. Aí eu ia para uma pasta específica, a pasta onde ficava o jogo, Prince of Persia. Eu digitava prince.exe e me transformava num escravo persa que tinha que lutar contra caveiras e sultões para resgatar uma princesa, e aquilo era uma coisa mágica para mim, assim, eu poder estar num outro mundo, poder estar não só assistindo o que estava na tela, né, como eu via na televisão, desenho animado, como meio que construindo, né, sendo um personagem ativo. E aquilo me deixou, assim, encantado, assim, foi uma mágica, assim, que aquilo... Eu sempre gostei muito de mágica também, e eu associo a mágica. Deve ter sido o que eu senti a primeira vez que eu vi uma IA generativa transcrevendo uma consulta minha. Eu tive a sensação muito parecida. Que eu cheguei a ficar emocionado. Primeiro eu achei que tinha um espírito dentro do meu computador, né? Depois eu vi que aquilo não era uma transcrição literal do que foi falado, mas aquilo foi trabalhado e foi resumido e foi sintetizado e o conteúdo mais relevante realmente foi passado. Haviam várias pessoas na entrevista e as vozes foram identificadas como personagens diferentes. Então, é incrível a capacidade da máquina, que foi se aperfeiçoando, né? A gente tinha ali aquela máquina rudimentar, que nem a internet tinha, era o Windows, né? Era a interface, não tinha mouse, né? Era só texto. Depois a gente teve a interface gráfica, o Windows 95, depois o Windows 98, aí veio a internet. Na internet a gente já começou a ter uma inteligência artificial que recomendava, depois dos primeiros sites, mas que passava a recomendar produtos. Você entra na Amazon, tem um produto lá que uma inteligência artificial recomenda para você com base nos outros produtos que você comprou. Se você entra no Instagram, tem uma inteligência artificial que te recomenda um conteúdo com base nos últimos conteúdos que você interagiu. Se você entra na Netflix, é uma inteligência artificial que te recomenda um filme. Essas foram as inteligências artificiais
preditivas, que a gente costuma dizer. Essa a gente já está mais acostumado, né? E essas a gente nem sabe que a gente interage, né? Elas não são propositivas, elas estão ali meio que opacas para a gente. E aí, de 2022 para 2023, a gente viveu um grande boom, né? Eu chamo... Que, aliás, o lançamento foi 30 de novembro, que é o dia do meu aniversário. Olha só. 30 de novembro de 22, ChatGPT foi para o mundo, né? Ficou conhecido. Ele já existia antes, mas ele teve uma grande explosão por volta de novembro de 2022. E ele inaugurou, digo que o ChatGPT é uma espécie de iPhone, porque ele inaugurou uma nova categoria de produto. Assim como o iPhone criou os smartphones, né, que depois todo mundo, né, várias empresas começaram a criar os seus. Depois do ChatGPT, a gente teve então o surgimento da inteligência artificial generativa, que ao contrário da preditiva, ela gera coisas, né? Ela gera texto, ela gera imagem, ela gera vídeo, gera apresentações, respostas de e-mails, por isso que ela tem esse nome de generativa. Na prática, ela ainda faz uma previsão, né? Ela prevê qual é a palavra que continua as palavras anteriores. Mas, de um ponto de vista prático, ela, de fato, ao contrário da preditiva, ela gera um conteúdo novo, um conteúdo original, né? Tanto audiovisual como em texto. E aí estamos hoje nesse grande boom da inteligência artificial generativa, depois do ChatGPT, usando o ChatGPT como infraestrutura ou sendo um concorrente do ChatGPT, a gente vê uma proliferação de milhares, talvez milhões de ferramentas de inteligência artificial generativa. O que hoje não é mais utopia, o que hoje é realidade dentro do meu público da saúde, tanto para paciente quanto para agentes de saúde, médicos, enfermeiros, quem lida com o paciente. Como é que está isso? O que está no presente já existe? A gente e o que está no futuro? A gente estava até conversando aqui há pouco, antes de começar a gravar, uma coisa que é muito óbvia é toda a parte de transcrição. Então, se você é um profissional hoje que anota, tem que anotar o que o teu paciente fala, ou gravar para depois escutar, você está literalmente jogando seu tempo no lixo, porque as ferramentas de inteligência artificial são muito boas para fazer esse tipo de trabalho, anamnese, né? Você pode... Ela ouve, né, e consegue te dar ali um resumo ou até a transcrição completa e permite que você faça análise usando esse material. Você pode subir exames, subir, né, conversas e usar aquela inteligência artificial para expandir a sua capacidade de pesquisa. Talvez ela enxergue alguma coisa que você não vai enxergar, ela pode fazer correlações que talvez você demorasse muito tempo para fazer, ela pode fazer em tempo real algo que você teria que levar para casa, estudar em casa, ela faz tudo ali em tempo real. Ela faz análise de imagens, então você pode ajudar ela, né? Você pode subir a imagem, pedir para ela te dar ali algum caminho, né? E você pode, ela vai te dando vários caminhos, né? Ela pode te ajudar a encontrar vários caminhos. Isso é o que já está... Eu estou bem convencido, Miguel, e é o que eu falo hoje nas minhas mídias, que a inteligência artificial hoje sabe mais doença do que eu. Ela consegue me ajudar muito mais nas doenças. E que eu sei muito mais de doentes do que ela, de pessoas, de pacientes. Então eu faço essa comparação para tentar desmistificar um pouco do medo que a maioria dos colegas está tendo de que a nossa profissão não vai existir, de que nós vamos dirigir Uber e que nós vamos ficar pobre, é melhor arrumar outro caminho e vai resolver. Como é que você me falou aqui no nosso briefing, que eu gostei muito, você falou sobre criatividade, né? E você falou também sobre interação social. Nesse exemplo que você deu, quando a gente está fazendo uma consulta com o paciente, hoje eu atendo dessa forma, a minha interação com o meu paciente aumentou muito com a transcrição. Exatamente. Porque eu não fico mais de lado olhando para a tela, eu fico conversando com ele. Exatamente. Né? Então a minha interação foi muito boa. E a criatividade está vindo a reboque. Né? Hoje, por exemplo, eu estou usando essa transcrição um pouco mais de 6 meses, do final do ano passado para cá. E quando eu coloquei pela primeira vez, eu fiquei encantado, achei incrível, nossa, que maravilhoso. E hoje eu quero mais, sabe? Eu quero que a minha transcrição seja melhor, que ela entenda melhor os nomes de remédios, que ela alucina completamente quando eu falo nome de remédio. Então, o que hoje é realidade e o que ainda é utopia dentro do mundo da saúde? Isso que você falou é importante porque a inteligência artificial, quanto antes você começar a usar, mais sensível você vai ser às limitações dela, né? E se você demorar muito a usar, você vai ficando para trás. Não é
a inteligência artificial que vai pegar o seu trabalho, né? Vai ser alguém usando inteligência artificial que vai ser mais competente que você, porque a inteligência artificial vai dar mais possibilidades para ela. E ela não acaba com os trabalhos, porque os trabalhos não são puramente mecânicos. O que a inteligência artificial faz é algo mecânico, é algo robótico, é algo algorítmico, é algo previsível, é algo que não demanda interação social, né, humano com humano. É uma relação humano com máquina. E uma parte significativa de qualquer trabalho é a interação humana. Da lista de não sei quantas tarefas, o exemplo do radiologista. Um tempo atrás saiu uma pesquisa dizendo que o trabalho de radiologista ia acabar, por conta da IA, automação, etc. Isso ficou bem famoso. Ficou bem famoso. A primeira que ia acabar. Foi o oposto. Hoje falta radiologista. Por quê? Dentre as tarefas do radiologista, uma delas é analisar o exame. Uma das 33 tarefas que mapearam. As outras 32 é falar com o paciente, falar com os outros médicos, ver se o aparelho está funcionando corretamente, refazer o exame se o exame não ficou bom o suficiente, acalmar o paciente. Assim, são várias tarefas que envolvem a criatividade, envolvem análise de contexto e envolvem interação social. E para essas atividades, a IA não resolve. Ela não resolve, porque a interação social demanda que eu fale com alguém de igual para igual, que esteja no mesmo barco, que sinta coisas que nem eu sinto também. E aí é uma máquina. Só o fato de eu saber que é uma máquina já muda a relação que eu tenho com ela, né? Então, esse é o quadrante que a gente estava falando, né? Um eixo, imagina que um eixo é a interação social e o outro eixo é a criatividade. Sim. O último quadrante, ou seja, tarefas que demandam muita interação social e muita criatividade vão ser pouco afetadas pela IA. Sei lá, massagista, sei lá, psicólogo, médico, né? Mas assim, se você é um médico que é robótico, chega com o paciente, você nem olha na cara dele, é provável que algum médico que tem uma outra relação com o seu paciente saia melhor do que você. E que esse tipo de profissional, o profissional medíocre, o profissional que não se preocupa em prestar um bom trabalho, que não se preocupa em revisar o que ele propõe, ele perca espaço. Isso vale para o médico, vale para advogado, vale para todas as profissões. Eu não acho que nenhuma profissão vai acabar, mas todas vão ser radicalmente transformadas. Vai exigir essa coragem de aprender a dominar essa nova ferramenta para chegar mais longe. Que nem carro, né? Você chega mais longe andando de carro. Então, o carro foi uma tecnologia que permitiu a gente ir mais rápido do ponto A para o ponto B. E ele não acabou com a profissão da pessoa que leva a gente do ponto A para o ponto B. Né? O cara deixa de dirigir a carroça e passa a dirigir um carro. As profissões se transformam, elas não são destruídas exatamente, elas se deslocam. Né? Certas profissões ficam mais importantes do que outras. Esse é o ciclo natural da coisa. Agora, você dominar essa tecnologia vai te fazer dedicar mais tempo para as atividades intelectuais que te desafiam mais. Eu uso muito a IA para ir nesse caminho. O que eu acho mais enfadonho, chato de fazer no meu trabalho? A IA provavelmente pode resolver isso. E aí eu dedico meu tempo para a interação social. Exatamente. E focar na interação social. Então, essa interação, conversa, ir para os eventos, conversar com as pessoas, estar com a família e tal, por aí vai. Miguel, no meu mundo, que é o mundo da dor crônica, o paciente tem um sofrimento emocional muito grande. A maioria são depressivos, ansiosos, têm dificuldade do sono, interação social, problemas com o trabalho. Hoje, fora assim, que a gente vislumbra de muito longe, que é muito utópico, o que hoje o profissional que trabalha na área de dor crônica poderia usar como ferramenta e o que o paciente, portador de dor crônica, poderia usar como ferramenta dentro do que nós entendemos como inteligência artificial para ajudar tanto no diagnóstico quanto no tratamento? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá? Às vezes acontece alguma situação que me deixa com raiva, me deixa chateado. Alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Antes da IA, eu ia lá e ia falar com a pessoa, às vezes, irritado. Oh, você fez errado, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi. Agora o que eu faço? Eu vou para a IA e despejo a minha frustração nela. Não, esse desgraçado fez isso, ou essa desgraçada fez isso, e blá blá blá, eu não gostei, parará, parará, parará. Me ajuda a redigir uma resposta. Ela, claro, não sei o que. E ela faz uma resposta
que é muito mais eficiente para o meu objetivo, que não é demonstrar irritação ou dar um esporro em alguém. Não, o meu objetivo é ter o problema resolvido, entendeu? Sim. Então, além de eu conseguir extravasar aquela minha sensação com alguém, né, com alguma entidade, botar aquilo para fora e até pensar sobre aquele fato enquanto eu estou botando aquilo para fora, ela ainda me dá uma resposta que é muito mais eficiente para eu abordar aquele problema. Então, eu fui amadurecendo muito o meu relacionamento com ela, né? Eu chamo de ela, eu podia chamar de ele, né? Com a inteligência. E eu passava assim uma missão relativa, né? Eu queria escrever um e-mail, eu queria escrever uma aula, alguma coisa assim. Mas eu comecei nesse nível. E eu fui aprendendo que é melhor passar o problema cru. Eu preciso de um pop para o meu atendimento. Não, eu posso passar o problema inteiro, que ela já faz o pop. Não só um pop, ela faz pop muito melhores do que eu, sugere várias coisas que eu não tinha pensado. Ou seja, até a ideia de como usar a ferramenta, como puxar dela a maior quantidade de informações que você precisa, que não é só fazer um prompt. Não, esse é um outro problema que muita gente fala assim para mim. Eu dei o prompt para IA e a resposta veio ruim. Mas assim, ela é uma ferramenta interativa, não é um formulário que você preenche e está pronto o relatório. É uma mudança na forma como a gente se relaciona com a máquina, uma conversa. Se tá ruim, o que tá ruim? Diz para ela. Não tá ruim por isso, por isso, por isso. Ela vai dar uma resposta melhor. Não ficou bom? Interage com ela, vai dar uma resposta melhor. E você vai descobrir a melhor forma de você se comunicar com a IA. Porque é comunicação. Você pode preferir mandar o problema cru, eu prefiro mandar o problema mais estruturado. E não tem certo e errado. Tem o que é mais eficiente para o meu caso de uso específico. Você pode ser mais genérico ou menos genérico. Você pode... Então, por isso que assim, é muito importante começar a usar para você já criar o teu... É que nem a internet, né? Assim, você não tem como não... Como é que não vai usar a internet? Não, você precisa aprender a usar essa ferramenta porque você vai desenvolver uma relação com ela. Né? Com a internet é assim, com a IA também vai ser da mesma maneira. E aí você vai criar essa maneira de se comunicar com ela e ela também vai, digamos assim, se adaptando ao seu estilo. Né? Ficando mais eficiente para o seu uso. E você vai, como a gente falou antes, ficando mais sensível às limitações. Ela sempre alucina. Essa questão da alucinação... Nossa, mas alucinação é quando ela não é uma ferramenta treinada para dizer verdades. Ela é uma ferramenta treinada para dizer textos bons. Textos que nós humanos gostamos de ler. Então, o engenheiro pegou todos os textos que a gente já escreveu na internet e subiu para um banco de dados. Quando você manda lá, oi, tudo bem? Ele faz a busca em todas as vezes que apareceu oi, tudo bem, e vê o que geralmente que volta é tudo e você. Por isso que ele retorna tudo e você. E se ele não tem verdade, não é verdade, é simplesmente uma questão estatística. E se ele não sabe o nome do remédio, ele vai inventar, porque ele não vai te deixar sem resposta. Porque não tem na internet, não sei, né? Isso geralmente as perguntas que estão na internet, alguém responde embaixo, no fórum, ou inventa, ou na rede social. E ela, como ela necessariamente cria algo novo, porque senão é plágio, ela vai necessariamente sempre alucinar. Ela vai necessariamente sempre ter a possibilidade de criar algo, porque ela está criando algo que não existe. E ela é isso, quando ela não sabe, ela vai inventar. Eu gosto de exemplificar com um fato assim que você está falando, que é muito pertinente. Eu estava preparando uma aula para dar, e eu estava usando a ferramenta, e veio uma tabela. Minha tabela estava muito legal. E aí eu perguntei, mas qual é a referência? Você não colocou a referência dessa tabela. Ela levou um tempinho para responder. Aí falou assim, não tem referência essa tabela. Ela inventou a tabela. Né? Eu falei, bom, essa tabela então eu não posso colocar na minha aula. Me mande uma tabela que tem uma referência que eu posso usar. Aí ela me mandou uma outra referência. Para como é interativo. Mas os dados estavam corretos da primeira. Sabe? Então ela construiu uma tabela com dados reais, mas ela não tinha uma referência. Ela pegou de vários. Montou uma tabela, estava correta, mas ela não tinha uma referência. Né? Porque ela pegou de vários dados. Então, vem muito ao encontro do que você está dizendo. Eu fui fazer um texto outro dia para o LinkedIn que eu queria fazer uma comparação, comparar as leis de Newton com o mundo corporativo, fazer um paralelo. A IA começou lá, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, quarta lei de Newton.
quinta lei de Newton. Aí quando foi a oitava, eu parei ela e falei, olha, Iá, tem alguma coisa errada, porque não são 8 leis, né? Esse Newton aí eu não conheço. Me desculpe, realmente, não sei o quê. Então, assim, se você não revisar o que ela faz, ela vai simplesmente escrever um texto bonito, um texto agradável. Ela não é treinada para produzir verdades. Sim. Ela é treinada para produzir ficção. A IA produz ficção. Você tem que sempre partir desse princípio. Tudo que ela escreve é ficção. E você, com seus 30, 40 anos de experiência, com seu repertório, com a sua capacidade crítica, vai pegar o que a IA está te dando, interagir mais com ela ou fazer a sua edição e usar aquele material para o seu trabalho. Não dá para... uma pergunta bem técnica, Miguel. Por exemplo, quando eu busco num chat desse tipo, que tem esse tipo de trabalho, e quando eu uso uma IA que tem um banco de dados científico, por exemplo, eu uso uma IA que ela se reporta ao JAMA, que é o Journal of American Medical Association, e ao New England Journal of Medicine. Ela usa esse banco de dados. Ela não alucina, né? Ela alucina menos. O quanto que ela é fidedigna? Onde está o risco de eu usar esse banco de dados, que é um banco de dados de evidência médica? Ela vai ser mais... Ele é um banco de dados que eu pergunto especificamente. Me diga as evidências médicas que eu tenho. Uma coisa que eu busquei hoje, por exemplo. Eu tenho um paciente que estava com um hormônio, um paratormônio alto. Só. Isolado. Eu queria relembrar todas as causas de paratormônio alto. Né? E ali eu perguntei, qual é a causa? Uma paciente de 76 anos, paratormônio alto, ela tem isso, tem aquilo. Ele, nessa inteligência artificial, que usa esse banco de dados, que para mim ele é muito precioso, ele é muito fidedigno, e ele chama evidências. Né? Ou seja, ele trabalha com evidência médica, né? Ele sempre responde com uma evidência e cita os trabalhos que são daquele banco de dados. O quanto que ela alucina? Quanto não dá para confiar? Tem sempre uma probabilidade dele alucinar, mas quanto mais específico for o seu banco de dados, menos chance ele tem de alucinar. Mas só o fato... Qual conselho que você dá então, é uma minha coisa... plateia de prescritores, médicos, que tem uma super responsabilidade em relação a isso? O que você pode dizer para a gente? Cara, vai nesse caminho, faz esse tipo tem esse tipo de cuidado. O que eu faço, né? Primeiro, ler tudo, né? Assim, porque tem gente que não lê. Tem um juiz que já deu sentença sem ler e estava lá uma jurisdição inventada. Foi famoso esse caso. Foi famoso esse caso. Uma produção incrível, né? Exatamente. Teve um outro caso que eu postei recentemente lá no meu Instagram, que era um camarada lendo um discurso. Não, que isso, que aquilo outro. Se você quiser que eu deixe com mais inspiração, pode pedir que eu estou aqui. Então, outro caso, saiu num jornal impresso. Segue abaixo o texto que você pediu. Então, você precisa ler o que você o que ela dá. Essa é a primeira coisa. E aí vem uma coisa assim muito da sua experiência mesmo. Porque, às vezes, a IA vai escrever um negócio ali que você vai ficar desconfiado. Pô, isso aqui... eu quero investigar um pouco mais. E aí, ou faz mais pergunta, ou vai numa outra IA e faz aquela mesma pesquisa numa outra IA. Isso, ótimo. Ou vai no Google e pesquisa ali no Google. Ótimo. Ou pede queria mais detalhes sobre esse ponto. Então, por isso é que você precisa ler sempre com um olhar desconfiado. E aproveitar o que ela tem ali e fazer esse trabalho investigativo. Ela é uma ferramenta para te ajudar a investigar um problema. E não ter como fonte de certeza absoluta que ela te dá. Acho que esse pensamento crítico constante é o principal fator. Assim, nós falamos bastante sobre como ferramenta de pesquisa, de ajuda no médico prescritor, no prontuário, falamos bastante sobre isso, mas se a gente fosse falar sobre vestíveis, né? Internet das coisas, aparelhos, equipamentos, o que pode ajudar na adesão ao tratamento, o que pode ajudar... Essa é uma boa pergunta. Esse anel aqui, vou mostrar aqui para a câmera. Eu estou usando um anel que é um Oura Ring. Ele é um anel que tem uma inteligência artificial nele, embutida. Ele vai monitorando os meus, índices corporais de pressão sanguínea, o meu osso mexendo, a minha respiração, o meu sono. Eu já uso ele há mais ou menos 1 ano e meio. Sempre que eu ficava doente, eu digo para ele, fiquei doente, acordei mal, acordei bem. Então hoje, quando eu estou em vias de ficar doente, ele manda uma notificação, Miguel, de acordo aqui com a nossa IA, você está ali com todos os indícios de que vai ter aquela gripe de novo. Então, durma melhor, coma melhor, não coma tal coisa, coma tal outra coisa. Sempre que você come tal coisa, você se sente
Então ela vai me dando uma consciência do meu estado de saúde, e além disso, eu tenho esse registro todo. Se eu for um médico que precise ver todo esse histórico, tá lá. Quantas horas eu dormi nos últimos, sei lá, 360 dias, quanto que eu tive de sono profundo, como é que estava o meu batimento, se teve oscilação. Ele fala, olha, você está com uma oscilação, nunca teve uma oscilação tão forte de batimento cardíaco, sei lá o que. Ele vai me tornando consciente da minha situação de saúde. E, além disso, criando um registro que eu posso correlacionar com os acontecimentos da minha vida e, inclusive, compartilhar com o meu médico. Perfeito. Então, acho que essa é uma forte tendência que a gente vai ver dos vestíveis. Tem uma versão para pessoas de mais idade que detecta queda. Isso, perfeito. A pessoa cai, já avisa. Essa é uma tendência que a gente vê nos óculos, né? Até tem a questão de privacidade. A Meta lançou óculos assim como esses que tem câmeras. Então você consegue... Ela olha o ambiente e vai conversando com você sobre o ambiente. Você pode, né? Que lugar é esse? Que comida é essa? Então ela filma e vai conversando com você. Daqui a pouco vai colocar isso aqui, vira uma tela também, onde ela pode projetar informações. Você está falando de realidade aumentada. A gente está vendo uma interseção de tecnologias também, né? A inteligência artificial não fica só no computador e passa a estar nos diversos utensílios, né? Os dispositivos que a gente usa no nosso dia a dia, de uma geladeira ao carro. Você pega um carro, a Tesla, por exemplo, ou esses carros mais modernos, você tem aquela telinha ali que ele detecta as pessoas, detecta os outros carros, dirige sozinho, né? Dependendo da cidade que você tiver. E essa é uma tendência de a gente ver a IA, a computação, né, entrando nos dispositivos. E como é que você viu a presença do profissional de saúde nesse presente e nesse futuro? Como é que vai ser a relação? A gente já falou um pouquinho no início, né, sobre criatividade, sobre relação social, mas como é que você acha que vai ser a prática? Você acha que a consulta médica vai ficar como? Eu espero que ela fique mais humanizada. Eu já tive consultas muito desagradáveis onde o médico parecia um robô falando comigo. Ele não tinha a menor empatia comigo, não tinha a menor preocupação de como é que eu estava me sentindo. Isso é muito fato. E você já teve ao contrário? E já tive ao contrário, que era uma outra coisa. Ele me recebeu... Né? O que eu queria lembrar, e é para quem está ouvindo a gente aqui, profissionais de saúde, que também tem o contrário, que é aquele cara que já vem todo contaminado, porque já buscou tudo nas mídias, já buscou nos bancos de dados, e já vem com uma série de ideias do que ele tem, mas ele está inseguro. Está inseguro. Então ele chega ali para você ser meio coach do cara, sabe? Separar o joio do trigo, separar ali o que é certo e o que é errado. Isso, de um modo geral, é muito mal vindo pelos profissionais de saúde, sabe? Porque dá uma sensação de que o cara está entrando numa seara que dá muito trabalho para a gente responder, e é difícil responder também, porque é um somatório de conhecimentos ao longo do tempo. Sim. Como é que você acha que o profissional de saúde deve se portar frente a essa situação, que é uma mudança inexorável, e é uma situação que a gente quer fidelizar o paciente, entende? Como é que a gente traz esse cara, por exemplo, que ele faz uma consulta com a máquina, faz uma consulta com a IA, né? Existem gabinetes hoje para você fazer consulta. O cara sai, inclusive, com a prescrição de um remédio que está em cima do balcão, que não precisa de uma consulta médica, uma prescrição médica, no caso, se trata e já chega com a complicação. Já chega mais grave, já chega mais complicado. E o treinamento nosso deveria ser de amparar esse cara, né? Mas, de um modo geral... Não chega brigando com ele. O pessoal da antiga, principalmente, eu não me excluo disso, né? Se torna um pouco averso a essa realidade. Mas o senhor tomou remédio por quê? Tomou tanto anti-inflamatório, agora está com complicações, o senhor não veio antes. Você já meio que chama a atenção do cara, aí mais que a E o cara já não está bem, né? Já não está bem. Por causa desculpa. Eu vou dar o exemplo até meio que oposto, mas que dá para aplicar. Eu trabalho muito tenho feito muita palestra e tal, tenho feito muita palestra em para banco e tal, pessoal de investimento. E eles volta e meia vêm com uma pergunta parecida, que assim, como é que eu explico a debenture, não sei o que, para o meu cliente que é médico, não entende nada. Aí eu fiz esse exemplo, eles adoraram. Eu peguei um portfólio de investimento, tirei a foto e mandei para a IA. Eu falei assim, o meu cliente, ele é um ortopedista, eu quero que você me ajude a explicar essa carteira de investimento
com analogias que o ortopedista vai entender. Aí a IA começou, a renda variável é como se fosse a cartilagem, o fundo de investimento imobiliário é como se fosse o tecido ósseo, e foi... Bacana demais. Imagina que você chega para ele e fala assim, eu estou aqui com o meu paciente que é, sei lá, engenheiro civil, arquiteto, e ele está com uma complicação, sei lá, na C7, sei lá, qualquer coisa assim. Sim. Como é que eu explico isso para ele usando analogias que ele vai entender do mundo da arquitetura? Poxa, a ideia é espetacular. E aí você consegue criar essa empatia com ele e aprender sobre o mundo dele também, no final das contas. Você vai acabar aprendendo um pouco sobre a linguajar, né? E aí isso é quase que a definição de empatia. Você se colocar no lugar dele, ele nem precisa saber que você está fazendo esse exercício com a IA, mas ele vai entender mais. Aí, né, do que ele tá... Entra uma dúvida que eu tenho grande. Por exemplo, quando eu interajo com o meu chat, por exemplo, e eu coloco dados do meu paciente, né, o quanto que eu estou quebrando a privacidade... o ideal é você não colocar nome... Não bota o nome, etc. Mas talvez a gente tenha algum cuidado extra a ser tomado, além de não botar nome. O que mais eu devo tomar cuidado? O principal... Eu tenho medo de ser hackeado e... Mesmo não tendo colocado dados... Então, não use ferramentas de graça. Primeira coisa. Não use ferramentas de graça. É uma baita de uma dica. Eu não uso ferramenta, assim, a sério mesmo, que eu não pago. Até, assim, se você não paga, você é o produto. Qual é a diferença da paga para não paga? Onde entra o fator segurança? Explica para quem... Primeiro que explica para mim, aquela brincadeira que você falou do banco, explica para o médico aqui que não entende... Como é essa ferramenta? Paga e não paga, muda a segurança dos meus dados. Quando você usa a ferramenta gratuita, tudo que você dá para ela, necessariamente ela vai usar no treinamento. No machine learning. No machine learning dela. Ela vai incorporar lá e vai usar no treinamento dela. Se você usa a paga, você pode desabilitar essa função. Se você quiser. Além disso, a gratuita você não consegue usar os melhores modelos e você tem um limite de uso. Volta e meia sai do ar, você atinge esse limite de uso. E você não usa funções avançadas, como a pesquisa profunda, a pesquisa por voz, a criação de imagens. Basicamente, essa é a principal diferença. Eu estou falando do ChatGPT, mas tem outras assim, parecidas com o ChatGPT que tem a versão paga e gratuita. E se você vai trabalhar com dados, sei lá, empresariais na sua empresa, ou com dados que são mais sigilosos, ou que você não quer que treine o modelo, né, que vá ser alimentado, né, vai alimentar o modelo, é melhor você usar uma versão paga e desabilitar essa função. E mesmo usando a versão paga, idealmente é bom você não colocar nome ou elementos que identifiquem a pessoa, porque alguém pode, sei lá, no limite, descobrir a sua senha lá do ChatGPT e vai estar lá, né? Acessar seu histórico de conversa e vai estar aquela conversa lá. Então eu sempre faço antes de mandar a informação para a IA, eu tiro as informações pessoais das pessoas, caso tenha alguma pessoa envolvida na minha análise. Miguel, eu queria fazer uma pergunta assim, bem provocativa para você. Vamos lá. Porque eu estou aqui fazendo papel do médico, então eu estou muito interessado nos assuntos do médico. Mas você pode ficar no papel do paciente. Sim. E aí eu vou te perguntar o seguinte, como vai ser o comportamento do paciente do futuro? O paciente que tem acesso a IA e vai vir ao médico... Vai vir ao médico que também tem acesso a IA. E como é que vai ser essa relação médico-paciente? Aliás, relação médico-paciente, para quem é meu aluno, para quem me assiste, para quem vê as minhas mídias, é um assunto que eu sou apaixonado. Tanto que eu fui evoluindo da relação médico-paciente, que eu era médico-paciente, para médico-paciente-cliente. E hoje, nessa minha relação médico-paciente-cliente, esse cliente vem super armado, super informado, ele vem com um aplicativo na mão, em que ele tem uma IA na mão para questionar tudo que a gente fala, né? Frequentemente ele grava aquilo, tem um cloudzinho atrás, caramba, sai um relatório com tudo atrás, dizendo, com sinopse de tudo que foi dito. Cara, como vai ser a relação médico-paciente do futuro? Eu sou o médico, você é o paciente, me conta. Eu acho que o paciente ele vai chegar mais bem informado e com mais dúvidas e talvez mais questionador. Por um lado ruim, digamos assim. É o meu caso. Né? Eu tenho qualquer coisa, primeira coisa, porque a consulta médica eu tenho que marcar. Então, até chegar o dia da consulta, assim, eu não vou ficar achando que eu tô com câncer terminal. Né? Eu vou pesquisar. E a inteligência artificial, ao contrário do Google, ela consegue ver, né?
Então, sei lá, um tempo atrás apareceu uma mancha aqui na minha mão. Uhum. Uma mancha vermelha na mão. Falei, putz, tô com câncer de pele, sei lá. A primeira coisa é... Aí, tirei uma foto. Falei, o que é isso? Não pode ser isso, pode ser aquilo. Marquei o dermatologista para não sei quantas semanas lá pra frente. Em Portugal demora pra caramba pra conseguir marcar. Uhum. Aí, no dia seguinte, tirei outra foto. A mancha reduziu tantos milímetros, não sei o quê. No terceiro dia, então, como eu fui documentando, sim. Quando eu cheguei lá pro médico, eu tinha essa mancha aqui, tava com tanto tamanho, foi diminuindo de tal forma, agora tá assim, tá menos escamosa. Eu já fui muito mais consciente também da evolução daquilo ali, né? E também com todas as hipóteses para... Você deu um exemplo muito bom, que a IA foi muito boa. Foi boa, mas poderia... E no exemplo ruim, que a IA podia ser muito ruim, por exemplo, automedicação, diagnóstico errado, diagnóstico que deixa muita dúvida, ou um diagnóstico que é muito catastrofista e o paciente sofre pra caramba até chegar no médico, que é o que a gente vê com... Vou dar um exemplo assim, bem concreto. Pega um resultado de uma ressonância magnética, coluna. Aí vem lá escrito protusão discal, artrose facetária e tal. 2 médicos assinaram embaixo. Aquilo tem muito valor, palavra escrita. Então, até ele chegar no médico, já chorou, já está desesperado, vou ter que operar a coluna. E aquilo é uma ressonância normal. Na nossa visão, aquelas descrições do que está acontecendo naquela coluna é própria de um homem de 50 anos, é própria de um atleta que corre, é própria de uma senhora de 70. Ou seja, aquilo não é anormal. Aquilo é a descrição de uma imagem própria de uma pessoa daquela idade. Então, esse tipo de descrição é catastrofista, faz muito mal às pessoas. A gente chama de iatrogenia escrita ou iatrogenia verbal. O quanto mal que uma informação mal dada pode dar. A iatrogenia vai acontecer com a IA e esse paciente vai vir também alarmado. Né? Mas, em geral, pelo menos as IAs mais famosas, né, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles são... porque não foi assim, o cara pegou, né, os textos na internet, os engenheiros, e treinaram o modelo. Tá? Eles pegaram os textos na internet, contrataram uns indianos lá, uma mão de obra barata, que ficou analisando todas as frases e dizendo, essa frase é legal, essa não é legal, essa é legal, essa não é legal. E isso, eles vêm fazendo isso, né? Então eles são treinados para, por exemplo, não fazer isso. Se for um negócio assim catastrófico, ele provavelmente vai dizer, melhor consultar um médico. Eles estão indo para esse caminho. De quando for uma coisa assim, um diagnóstico mais grave ou assim. Ele ir para um caminho de não dar aquela informação e falar para a pessoa consultar um médico, o que acaba sendo um problema, porque da última vez que eu fui pedir para o ChatGPT, ele mandou melhor você consultar um médico, putz. Ficou nervoso. Então, é alguma coisa grave. Mas ele não disse o que era, e eu até fui no médico, não era nada grave mesmo. Enfim. Mas eles estão desenvolvendo esse tipo, né, de guardrails, né, essas proteções para evitar esse tipo de problema. E aí mais um motivo para você usar um modelo de IA pago, conhecido, porque você pode ter um que seja uma coisa super simples, ele te dá um cenário... O Google é ruim. Por que é ruim pesquisar no Google? Porque o Google ele vai sempre mostrar o que é tragédia, né? Quem vai para o Google dizer que teve uma pinta que não era nada? Ninguém vai fazer um texto sobre isso. O que vai ter são coisas... Sempre catastróficas. Como uma bula de remédio. Como uma bula de remédio, Sim. Exatamente. Sim. E, bem ou mal, a IA ela tem esse tratamento, digamos assim, dos dados que tende a dar respostas um pouco melhores do que simplesmente ir no Google. Eu acho que nesse ponto vai ser melhor do que o Google. A minha imaginação hoje ela é muito limitada para quando eu tenho que tomar decisões médicas mais complexas. Então eu faço a pesquisa naquela fonte de dados, né? Como é que o futuro vai ser decisões complexas? Diagnósticos, por exemplo, oncológicos, câncer, em que você tem mais de um protocolo que pode ser seguido. E hoje na medicina baseada em evidência, a opinião do médico, a opinião do especialista é das coisas que tem menos valor. É nível 5 de evidência que a gente chama. E para nós médicos, entre nós, ela tem muito valor. Muito valor. Se eu chegar para você e perguntar assim, Miguel, como é que você faz? É o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo que está nos assistindo ali quer saber como o Miguel faz, como o Paulo faz. Isso na medicina é nível de evidência 5, é baixo. Teria que ter vários Miguéis, vários Paulos, em vários lugares do mundo, falando sobre a mesma coisa, para gerar uma evidência. Entende? Então, como fica a opinião do especialista? Você vê a inteligência artificial
caminhando com consultores, você podendo consultar um cara de Harvard, um cara da Sorbonne, entende? Eu imagino que a gente possa ter esses grandes consultores, esses grandes especialistas participando num fórum internacional de pesquisa, agregando, fazendo um big data bem robusto para acelerar os processos de pesquisa. Eu acho que vai acelerar. Como é que você acha que vai isso? Eu acho que a gente vai acelerar os processos de pesquisa, a gente vai ter remédios desenvolvidos mais rápido, curas de doença descoberta. Tem um exemplo que eu acho interessante, o cara fez um aplicativo para neurodivergentes, para famílias, né? Não só o neurodivergente, mas as famílias. E aí nesse aplicativo, os acontecimentos do neurodivergente eram todos registrados ali. E muitos tinham um ataque epilético, epilepsia. Ataque epilético, né? O nome do correto. Uma crise epilética. Crise epilética, E aí era registrado lá, e de, sei lá, 1.000 pacientes que estavam ali registrados, 3 tomavam os mesmos remédios, mais ou menos no mesmo horário, mas eles continuaram tendo os ataques, mesmo tomando a mesma medicação, mais ou menos no mesmo horário que os outros. E nenhum médico descobria por que aquilo. A empresa foi lá fazer uma análise e foi investigar um pouco mais, e eles descobriram que os médicos prescreveram para tomar o remédio entre 10 e meio-dia. Aí um dia eu tomava 10, no outro dia tomava 11, no outro dia tomava 11, no outro dia tomava 10. O que eles tinham em comum era o fato de eles não tomarem exatamente no mesmo horário todo dia. E todos os outros tomavam sempre no mesmo horário. Uhum. Isso nenhum médico conseguiria descobrir sozinho, porque não tinha um banco de dados e não tinha capacidade de processamento dessa informação. Então esse é um exemplo, né, pequeno, mas que a gente levar em larga escala, imagina o que dá para fazer. Imagina que para produzir um remédio eu posso criar, digamos assim, seres humanos sintéticos, né? E o que acontece se a gente colocar esse medicamento e ter ali aquele resultado que eu não preciso fazer num laboratório, testar num laboratório. Posso ter ali, simular centenas, milhares, milhões de pessoas usando aquele medicamento, o que vai acontecer? Edição, né, toda a edição de DNA, a criação de proteína. O Google lançou recentemente uma ferramenta de IA onde você faz o prompt para criar proteína. Uma coisa assim, nesse nível. Não sei, mas é isso. Imagina, eu faço um prompt para fazer um texto, agora eu faço um prompt e ele cria uma proteína. Sim. Imagina o potencial desse tipo de coisa. Sim. Então, como se a gente estivesse vivendo na minha visão, uma grande oportunidade de combinar informação, combinar dados que a gente nunca teve antes. E o Brasil, por acaso, está muito bem posicionado nesse sentido, porque o SUS é o maior banco de dados do mundo de saúde. E é um banco de dados mais diverso, pela diversidade que o brasileiro tem, genética, enfim, todo tipo. Está todo mundo atrás. Então, podemos, no Brasil, desenvolver modelos super sofisticados e exportar isso. Não ser só o consumidor da tecnologia que vem de fora. Sim. A questão e por isso que é importante que os médicos brasileiros conheçam sobre inteligência artificial, porque a gente fala, o futuro da IA na medicina vai ser definido não pelo cara da IA, mas pelo médico. É o médico que vai usar a inteligência artificial que vai dar um sentido para ela. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que entender de inteligência artificial para se apropriar e colocar ela a benefício da população, né, de nós humanos. Eu vou entrar forte nessa pergunta de como treinar, mas dia 28 de julho, agora próximo, nós vamos ter o lançamento da nossa Masterclass IA para médicos. Esteja conosco até o final desse episódio aqui, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Mas, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem específica. Existem níveis de aperfeiçoamento em IA, né? Tem aquele cara que está nocauteado, né? Que foi apresentado, está com medo, não sabe por onde começar. Aquele cara faixa branca, um médico mais coroa, que tem mais dificuldade com aplicativo, tem mais dificuldade com informática. Qual é o primeiro degrau que ele sobe? Primeira coisa que ele faz? O que eu faria é entrar no ChatGPT, sozinho e sair fazendo. OpenAI.com, fazer cursinho. Põe no Google, ChatGPT. Fazer cursinho. O problema de curso é que, assim, primeiro ponto, usar o ChatGPT é tão difícil ou fácil quanto usar o WhatsApp. Se ele sabe usar o WhatsApp, ele vai conseguir usar o ChatGPT. A única diferença é que do outro lado não é uma pessoa, é uma máquina. Então, e você pode perguntar para o ChatGPT como eu te uso, sei lá, para que você serve.
E ele vai, inclusive, por áudio. Você pode conversar com ele por áudio. Eu sou o Paulo Renato. Pode se apresentar, eu sou médico, quero saber. Meu interesse em saber de você tal coisa, gostaria que você me ajudasse em tal tarefa. Isso, você vai botando o pezinho, vai sentindo ele. Ou seja, é um bate-papo. É um bate-papo. Troca então, com ele. Nunca ouviu falar. Você tá no trânsito, abre. Tem medo, né? A tiazinha está com medo de usar lá a ferramenta. É uma conversa. Só que quem está do outro lado é um computador. É um computador que fala de uma maneira muito parecida com um ser humano, mas é uma conversa. Perfeito. E aí você vai... qual é a tarefa mais chata do seu dia? Será que a IA pode me ajudar com essa? Putz, eu tenho que fazer aqui um relatório sobre essa anamnese, não sei o quê. Manda para ele, pede para ele fazer, vê o resultado. E aí você vai incorporando. Tem que escrever um e-mail, né? O exemplo do e-mail. Vai incorporando ele nas tarefas que você não gosta de fazer. Dá o problema cru, né? Dá o problema inteiro. Eu quero fazer um e-mail para mandar para o Miguel, para convidar ele para o podcast hoje, a dor nossa de cada dia. E eu quero mandar um e-mail para ele, bem formal, mais descontraído. Não conheço o cara, poxa, apresenta dessa maneira. Tudo. Sei lá, quero mandar um e-mail para a professora do meu filho para marcar uma reunião na escola. Gera para mim, só corrijo. Quero mandar uma proposta comercial para esse cliente. Eu mando a transcrição, mando a última proposta que eu fiz, ele gera a proposta. Quero fazer um contrato. Tudo que eu acho chato de fazer, eu mando a IA fazer para mim. O cara passou de faixa branca. Então já está interagindo com o ChatGPT no dia a dia dele, já está pedindo para fazer compras de supermercado, ele já está fazendo algumas coisas roteiro de viagem. Roteirinho de viagem, já tá mais esperto. O que ele pode fazer no consultório com o próprio ChatGPT, ou você já indica uma outra inteligência artificial? Aí tem a questão de marcação de consulta, você pode colocar uma inteligência artificial para interagir com o seu paciente e já marcar a consulta. Como é que faz isso? Tem uma ferramenta chamada GPT Maker. Assim, você quer conhecer várias ferramentas, tem o meu site, inventormiguel.com, fazendo um jabá ali. Inventormiguel.com, eu avalio várias ferramentas de inteligência artificial todo dia e faço um catálogo ali, faço uma ficha técnica de cada um. Sei lá, algumas centenas, talvez milhares lá. E aí tem para vários tipos, né? Para várias atividades diferentes. E uma delas é essa de atendimento. Então tem essa ferramenta chamada GPT Maker. Pesquisa lá depois no meu site. E essa ferramenta você consegue plugar ela no ChatGPT e você consegue plugar ela na tua agenda. Então ela conversa com o seu paciente, vê a tua agenda e marca consulta para você na tua agenda. Não conversa. Então já seria uma possibilidade mais avançada, né? Digamos assim, de uso. Essa parte de transcrição de reunião, o próprio Claude, né? Você falou do Claude, eu tenho um Claude aqui que eu uso também, que é esse aqui. Claude é esse dispositivo aqui, que é um pingente, ele tem... É um vestível. É um vestível, você você pode botar como relógio, eu aperto um botãozinho aqui, ele começa a registrar o que está sendo dito, e depois ele gera um resumo para mim, separando quem falou o quê, analisando o barulho do ambiente, me dá um relatório completo. Já também é uma coisa mais avançada. Depois tem a criação dos assistentes. Então, por exemplo, eu faço post para o Instagram. Aí antes eu tinha que ir lá e falar assim, eu sou o Miguel, eu escrevo dessa forma, parará, 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 faz o post para mim. Aí ele fazia o post. Aí se eu quisesse fazer um outro post, eu tinha que entrar lá e dizer, eu sou o Miguel, eu faço o post dessa forma, parará. Como eu repetir muito, eu posso criar um assistente. Eu vou lá e falo, sempre que você receber uma mensagem, você vai gerar um post pro Miguel, que é isso. Agora eu chego nesse assistente, eu não preciso me apresentar mais, eu só mando o conteúdo e ele já gera o post. Então já é uma coisa mais avançada também, de você criar os seus assistentes. Eu tenho mais de 50 para todo tipo de tarefa que eu preciso fazer, que já são agentes pré-treinados para tarefas específicas, onde eu não preciso repetir o contexto. Eles são específicos para aquele contexto. É um outro uso interessante. O ChatGPT, na versão paga, permite que você crie agentes, chamam GPTs. Perfeito. E o que você vê no dia a dia da clínica, do cara que tem um consultório e o cara que tem uma clínica? Como é que no modelo de gestão ele pode usar também a IA hoje? Bem facinho. Além da marcação, por exemplo, de outros controles, atender o WhatsApp, responder tem a parte, paciente. não sei, se você faz a gestão, você tem, sei lá, planilha. Você quer saber que tipo de, sei lá, produto que é mais caro, que você compra. Onde ele acha isso, cara? Inventormiguel.com tem várias. Inventormiguel.com, ele vai procurar lá. E como é que ele procura isso? Tem lá você pode pesquisar, digitar, né? Eu quero uma IA para analisar planilha.
Ou você pode ir lá, financeira, tem a lista de categorias ou tem uma barra de busca lá. E também no meu Instagram, posto todo dia várias ferramentas. Me acompanhar lá também. Temos um MBA, aproveitando aqui de curso na Exame, a Faculdade Exame São Paulo. Eu sou coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Inclusive, tem muitos médicos fazendo o curso. É um curso de MBA, então são 2 anos. E lá você tem uma visão geral de IA, não só de ferramentas, mas também de projetos, também de construção de novos negócios, porque é uma super oportunidade para você criar novos negócios. Usando IA. Você pode criar um negócio para médicos como você que vão começar a usar, assim como você usa essa base de dados lá científica, você pode usar uma base de dados específica para anestesistas ou para neurologistas e assim por diante. Então, uma oportunidade de negócio, de você criar novos negócios. E, então, a gente passa por todos esses tópicos dentro do MBA também, uma outra forma de você se educar sobre o tema, buscando cursos de instituições. Porque o que aconteceu também, e eu vi isso acontecendo, né, é que todo mundo virou especialista de IA, né? Todo mundo não, mas muita gente. Então, muita gente de marketing, tá? É o mesmo cara que falava de Bitcoin, metaverso, não sei o quê, ele passou a falar de IA. Então, não confie em qualquer um que fala, sabe? Eu trabalho com isso há 20 anos, eu vendi uma empresa de IA para um banco, eu trabalho na Exame, tenho vários projetos de inteligência artificial, sei as limitações. Então, no nosso curso, nosso MBA, tem pesquisador do MIT, temos professores que estão no mercado, que trabalham com IA há muito tempo, não é uma coisa que surgiu ontem. Então, buscar instituições de renome, com tradição, com bons professores, para você, se for seguir esse caminho mais estruturado, se educar dessa forma. Mas não substitui você ir lá e testar em campo, fazer a sua pesquisa primária. Não adianta você ler sobre futebol, né? Você não vai aprender a jogar futebol lendo sobre futebol, você precisa ir lá e praticar. É a mesma dinâmica com a inteligência artificial, é na prática. Perfeito. Miguel, suas considerações a respeito dos limites e dos potenciais da IA na área da saúde? Eu acho que ela não substitui, o que a gente estava falando, a interação humana. Tá? Ela vai ter sempre... O paciente vai ser sempre melhor atendido se ele estiver conversando com um ser humano. Tá? Pode ser que em algum momento as pessoas que não teriam capacidade, não teriam a possibilidade de ter acesso a um médico, passem a ser assistidas por IA. Melhor do que não ter nenhuma assistência. Mas o atendimento com um outro ser humano vai ser sempre algo insubstituível, né, na minha opinião. E, mais uma vez, reforçar essa ideia de não ter medo, tá? Porque é uma tecnologia que pode transformar a sua vida. Vai se tornar mais produtivo, mais feliz, mais realizado e mais eficiente na tua relação com o seu trabalho se você aprender a dominar essa ferramenta, esse meio de produção que é a IA. É um convite sério que eu faço. Sério, né? Faço o curso de IA para médicos aqui, um ótimo exemplo de como aprender IA. 28 de julho, seja conosco na Masterclass lançamento do nosso curso IA para médicos, todos estão convidados. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para paciente. Qual o comportamento, o que o paciente pode usar em relação à inteligência artificial para adesão do paciente ao tratamento, ganhar mais confiança e isso ser a favor dele e não ser um fator de procrastinar a ida ao médico, de procrastinar o diagnóstico, sabe? Uma coisa que, até voltando ao exemplo que eu dei, é você ir usando a IA para ser o seu coletor de evidências, muito mais para você chegar mais bem informado do que para você chegar questionando o médico. E muitas vezes eu falo para a IA o que o meu médico me fala. Meu médico falou isso. Então é porque ela vai confirmando, né? Eu deixo de colocar essa carga de coach no médico e uso na IA. E ela vai me acalmando muitas vezes em relação a isso. E ela vai me dizendo, ela tem essa capacidade de... Porque... No caso da mancha, eu não conseguiria perceber que ela estava melhorando, mas a IA conseguiu perceber que ela estava melhorando. Então você pode usar esse artifício da fotografia e vai tirando fotos ali ou vai narrando, né, a evolução do teu caso, que você não vai ligar para o médico e ficar falando todo dia com ele da evolução, mas com a IA você pode fazer isso. E no final você pode agora me dar um resumo de como é que foi toda essa evolução e você vai chegar mais preparado com o seu médico também. Então, me dá um encontro do que eu tenho falado, que médicos não vão dirigir Uber, que essa é a ameaça da IA atualmente. Não, nada contra os Ubers. Nada, pelo contrário. Os Ubers que vão parar de dirigir Uber antes dos médicos. É capaz, muito boa observação. O que você diria para os médicos que estão ameaçados a realmente
a parar de atender? Quem são os médicos que estão ameaçados pela inteligência artificial? São aqueles que fazem um atendimento robótico. Ou seja, aqueles que não são humanos. Ou seja, a relação interpessoal continua sendo a coisa mais importante. Acho que a relação interpessoal, a paixão pelo que você faz, assim, né? A curiosidade de investigar, a curiosidade de encontrar o problema, a curiosidade de fazer a vida do teu paciente melhor, o desejo de realmente entregar o melhor de si no seu trabalho, sabe? Acho que essa e outra, se você tá... A IA pode ser uma nova carreira, se você não gosta do meu trabalho, então você pode... com a IA ir para outros rumos, né? É uma oportunidade de mercado que a gente tem. Se você for medíocre no seu trabalho, você tem muita chance de ser substituído por quem não vai ser medíocre. E essa pessoa vai ter a IA como aliada. Acho que esse é o principal ponto, assim, de você... a IA não substitui a curiosidade que nós humanos temos de investigar um pouco mais aquele caso, né? De encontrar uma resposta que a IA às vezes não tem. É a gente que direciona a IA. É a gente que dá o prompt. Então, não tem como substituir a iniciativa humana. Cara, eu queria usar essa frase para terminar. A IA não vai substituir a iniciativa humana. E eu vou dizer para você que está me ouvindo aqui o que eu tenho pensado ultimamente. A IA sabe muito mais de doença do que eu. Mas a IA não sabe mais sobre doentes do que eu sei. Não deixe que a IA substitua a parte humana da medicina, porque essa ainda é insubstituível. E eu estou ratificando aqui com esse baita especialista, Miguel Olanes Fernandes, engenheiro, diretor da revista Exame de IA. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo nosso podcast, foi muito bom. Obrigado, foi uma honra. Se vocês quiserem saber mais sobre IA, me segue lá, Inventor Miguel, estou em todas as redes. E se quiser fazer um MBA também, tem um MBA da Exame que eu sou suspeito para falar, super recomendo. Você curtiu? Curta, fale para todo mundo, se inscreva no canal, bota isso na nuvem, porque esse recado foi muito legal para vocês hoje.